Bom dia, tudo bem? Espero que todo mundo está bem. Continuando nossa contemplação dos comentários sobre Tara Vermelha, do Thiago do Cadro. E hoje nós vamos começar o capítulo sobre a, a sessão da prática de autovisualização como Tara. A transformação no corpo de sabedoria de Tara. A iniciação da linhagem de Tara Vermelha de Aponterton autoriza os praticantes a darem seguimento às preces de realização com o estágio do desenvolvimento, em que visualizam a si mesmos como Tara Vermelha. A iniciação é necessária para a próxima etapa, a da autovisualização, porque ela aumenta a receptividade da mente às bênçãos dos lamas da linhagem e abre a possibilidade de realização plena. Quando visualizamos a forma externa da deidade e rezamos a ela, removemos obstáculos e criamos condições favoráveis. Mas é a iniciação que nos capacita a efetivar as qualidades do corpo, fala e mente iluminados de Tara. Uma vez eu perguntei para Jigme Rinpoche se faz mal para alguém fazer uma prática de autovisualização com um Buda sem ter a iniciação. Jim Rinpoche respondeu para mim, não é que faz mal para alguém, mas tomar a iniciação no budismo Vajrayana através os símbolos, através as palavras e através a realização meditativa do Lama que está concedendo a iniciação, nós estamos introduzidos à nossa própria natureza búdica, no contexto daquela iniciação, daquela Buda. Ao contrário, se nós fazemos uma prática de autovisualização como um Buda, sem ter recebido a iniciação, de certa forma é como uma conta de fadas. Nós estamos fingindo de ser um Buda, enquanto nós não temos o muito boa ideia formado ou a experiência do que exatamente o que é um Buda. Se nós tomamos iniciação, quando nós estamos autovisualizando, nós temos uma boa ideia, nós temos a experiência, idealmente, do que é nossa natureza búdica. Então, se você não tem essa experiência, e você faz algumas vezes a autovisualização, depois você pode se desinteressar, falar, foi legal, agora eu consegui fazer a prática, vou fazer outra prática agora, sem dar o devido valor para a prática de autovisualização. Por isso, é indicado de ter recebido a iniciação naquela prática para fazer a autovisualização. De início, relaxamos a mente, permitindo que as aparências comuns
e o hábito de nos apegarmos a elas, como sendo sólidas, se desfaçam, desaparecem da nossa consciência, de modo que possamos experimentar a natureza da vacuidade não dualista. Essa vacuidade não é o nada, pois é a fonte de todos os fenômenos. A vivência de fenômenos puros começa com a clareza, um focar espontâneo da energia natural da mente, que faz nascer a aparência pura da sílaba semente tam. Ela é uma sílaba semente no sentido de que dela emana toda manifestação de Tara Vermelha, seu séquito e seu reino puro. Assim, Tam se transforma na forma luminosa de Tara, o que significa que nosso próprio corpo transforma-se no corpo de sabedoria de Tara, com Buda Amitabha no alto da cabeça, estando ela em sua terra pura de Yulokod, a terra das folhas de turquesa. Agora estamos falando de vacuidade. Talvez o sutra mais famoso do Buda é o Sutra do Coração. Por que é chamado a Sutra do Coração? Porque a Prajnaparamita, o Sutra do Coração, vai diretamente para a essência do budismo. O que é a essência do budismo? A vacuidade, o shunyata, em sânscrito. Muitas vezes, quando nós vemos o título Sutra do Coração, nós achamos que estamos falando sobre nosso coração. Mas é o coração dos ensinamentos, a essência do budismo, que é a vacuidade. Vacuidade, como o Cadro fala aqui, não significa um grande nada. Vacuidade vem da palavra vazio, de uma existência intrínseca. Vazio de uma existência intrínseca. Vazio de uma identidade permanente. Então, o Buda explicou que todos os fenômenos são vazios de uma existência permanente, intrínseca, duradoura. Nós podemos entender que, como tudo é impermanente, tudo está sempre mudando. De um segundo para outro, nada ficou igual. Este fluxo constante é permitido pelo fato que nada tem uma existência permanente, uma existência intrínseca. Se alguma coisa tivesse uma existência intrínseca, aquilo não poderia mudar, ficaria congelado no tempo, sempre igual. Mas nós sabemos que nada é assim. Tudo está sempre mudando, é um fluxo constante, como um rio. Você pode olhar para o rio e dizer, aquilo é um rio. Mas quando você chega perto do rio e olhar para as águas, você vê que cada segundo a água é diferente.
a água transformou. Todos os fenômenos são assim. Então, vendo como as coisas são, o Buda simplesmente explicou: as coisas são vazios de uma existência intrínseca, inerente, permanente. Isso que nós chamamos a vacuidade. E não está em conflito com formas, com sons, com pensamentos, porque tudo isso é permitido pelo fato de que as coisas são vazios. Isso que permite este fluxo, esta manifestação. Então, no Sutra do Coração, o Buda explica de forma muito famosa: forma é vacuidade. Vacuidade é forma. Forma não é outra do que a vacuidade. E a vacuidade não é outra do que a forma. Os dois são totalmente interdependentes. É a vacuidade que permite a manifestação de forma. E a forma nunca se separou da vacuidade. Então, nós começamos a prática de autovisualização simplesmente lembrando essa experiência, essa verdade que nosso corpo, fala e mente são vazios de uma existência intrínseca. E nos descansamos neste reconhecimento. Só há um aspecto interessante dessa vacuidade. Este aspecto interessante é que essa vacuidade pode ser reconhecida, pode ser visto, pode ser experienciado. Pelo quê? Pelo conhecimento, pela consciência, ou às vezes eles traduzem pela lucidez, pela claridade. Tem algum conhecedor, algum aspecto que reconhece a vacuidade. Uma inteligência. Essa inteligência surge simbolicamente na forma da semente sílaba semente tam. E nós meditamos por alguns minutos na sílaba semente tam. E a partir dessa sílaba semente, nós visualizamos, nós manifestamos a mandala de tarda vermelha como nossa forma na forma de Tara, nossa fala na forma de mantra de Tara, e nossos pensamentos como a mente iluminada de Tara. A forma iluminada de Tara significa aparente e ao mesmo tempo vazio de uma existência intrínseca. A fala de Tara significa audível, mas sem algo realmente ali, como um eco. E a mente de Tara significa pensamentos surgem, mas nós não seguimos os pensamentos. Nós não ficamos naquela teia de pensamentos. Sozinho, todos os fenômenos se resolvem na vacuidade. Os 5 elementos vão voltar para suas bases, sons desaparecem sozinho. E também todos os pensamentos que nós já tivemos, sozinho desaparecem, voltem para a vacuidade. É a natureza de todos os fenômenos, todos os sons, todos os pensamentos. Mas nós temos
o hábito, através do não reconhecimento, de levar as formas como sólidos permanentes, de levar os sons e as palavras muito sério, as críticas, as elogias, e também de acreditar nos pensamentos. Mas se nós simplesmente reconhecemos os pensamentos, só observamos os pensamentos, eles vão fazer o que eles sempre fazem. Eles vão dissolver a vacuidade de onde eles vieram. Mas nós temos o hábito de ficar remoendo os pensamentos de forma obsessiva, compulsiva, de forma neurótica. Ah, se eu tivesse feito aquilo, será que poderia ter sido assim? Eu não acredito que fulano falou isso, eu preciso resolver isso amanhã. Daí nós ficamos remoendo, remoendo, remoendo. É como se nós tivéssemos, se nós estávamos tentando prolongar a vida dos pensamentos. Às vezes, nós conseguimos manter um pensamento vivo a noite inteira. Daí, o dia seguinte, talvez até por um ano, nós conseguimos ficar remoendo, analisando aquele pensamento. Mas mais cedo ou mais tarde, mesmo assim, em algum momento ele vai dissolver. Talvez ele volta, mas depois dissolve de novo. Isso é reconhecer a mente de Tara. Quando os pensamentos surgem, nós somos conscientes, observamos, olhamos diretamente para os pensamentos, mas nós não entramos em conflito com eles. Nós não tentamos as repelir, nós não tentamos as prolongar. Simplesmente observamos, olhamos para os pensamentos e deixar eles fazer o que eles foram feitos para fazer. Dissolver. Um praticante iniciante, quando um pensamento surge, ele vai, em algum momento, reconhecer que está pensando sobre um determinado assunto e depois, através da meditação, ou aplicar o antídoto, ou recitar um mantra, aquele pensamento vai dissolver. Um praticante mediano, assim que o pensamento surge, vai reconhecer simultaneamente que o pensamento está surgindo e, naquele momento, o pensamento está liberado. Um praticante avançado, que tem a realização meditativa, assim que o pensamento ou a emoção surge, o pensamento ou emoção nem surge mais. São os 3 níveis de liberação de kleshas ou formações kármicas. E nós podemos, de certa forma, medir a densidade ou o peso de um karma nosso. Por exemplo, nós dizemos nos ensinamentos que os homens têm mais tendência para raiva e as mulheres têm mais tendência para apego, pela forma que nós estamos feitos, pelos nossos canais e corpos sutis. Óbvio, tem homens que têm muito apego e tem mulheres com raiva, mas é uma observação nos ensinamentos. Então, se nossa tendência é de raiva, algum objeto aparece e nós ficamos com raiva, e nós ficamos perdidos naquela raiva para
10 minutos e depois nos lembramos, não, eu não quero ficar com raiva. O Buda falou que isso não faz bem para mim, não faz bem para os outros, faz mal para a saúde, cria karma negativo, não leva a nada, a não ser sofrimento. Daí, através desse processo, talvez nos lemos um pouco de um livro, do Dharma, o caminho do Bodhisattva, nos respiramos, nos acalmamos, e depois 15 minutos a raiva passa. Isso é uma medida de quão denso que é aquela klesha, ou formação kármica. Talvez, antigamente, levou um dia para passar. Ficamos mal o dia inteiro com raiva. E agora é só 15 minutos. Então diminuiu muito o tamanho daquele karma. E talvez ano que vem nós vamos sentir a raiva e já em 5 minutos ele passa. E talvez daqui 10 anos surge um impulso de raiva e ao mesmo tempo nós reconhecemos ele dissolve. Ele fica só como uma vibração. Até incrivelmente não surge mais. Dessa forma, nós podemos observar também nosso progresso. Às vezes, quando surge uma emoção negativa ou um pensamento neurótico, parece que nós não progredimos. Porque naquele momento, a emoção tem a mesma força. Ele dá aquele mesmo sensação. E às vezes nós pensamos, é a mesma raiva de sempre, é a mesma depressão de sempre. Mas nós temos que parar e analisar. Primeiro, se ele vem com menos frequência. Antigamente eu fiquei com raiva o dia inteiro. Agora é só durante café de manhã. Isso é progresso. Depois também temos que analisar. Quando essa raiva, ou depressão, ou seja qual for a emoção surge, eu não fico tão preso nele. Eu consigo, assim, intercalar com mantra, ou com meditação, ou com pensamentos positivos. Ele não domina a minha mente tanto quanto antes. Progresso. E terceiro lugar, ele passa mais rápido, como nós acabamos de explicar. Esses são os 3 sinais que nós estamos progredindo no nosso caminho espiritual. Então sempre procura. Quando vem aquele velho sentimento de sempre, aquele velho pensamento neurótico de sempre, aquele velho emoção incomodora, se ele está vindo com menos frequência, se ele não domina nossa mente tanto quanto antes, e se ele passa mais rápido. Assim, nós podemos avaliar e observar que nós estamos progredindo.